Olá! Hoje o nosso grupo formado por Alex, Júlio, Luciano e Otávio vai falar sobre a síndrome de Osgood-Schlatter. Após uma introdução, falaremos da anatomia da articulação do joelho, etiologia e fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e, por fim, uma recapitulação. Definição. A doença de Osgood-Schlatter é uma apofisite de tração devido à tensão repetitiva no centro secundário de ossificação da tuberosidade tibial, ou seja, na epífise, causando inflamação, dor e, posteriormente, uma protuberância na inserção do tendão patelar na tuberosidade tibial. Causas. Traduzindo, há um microtrauma de repetição na tuberosidade tibial anterior devido ao excesso de tração no tendão. Esse excesso de tração é correlacionado às atividades físicas, que envolvem frenagens, saltos e aterrissagens, aliadas ao estirão do crescimento no final da infância e início da adolescência. Epidemiologia. Ela ocorre em de 10 a 20% das dores no joelho de pré-adolescentes e adolescentes, usualmente em meninos de 10 a 14 anos e meninas de 8 a 12 anos. Ocorre em 21% dos que praticam esporte e em 4,5% dos que não praticam. Acredita-se mais frequente em meninos devido ao estímulo cultural para as atividades físicas, já que essa diferença percentual vem diminuindo com o aumento da participação das meninas nas atividades competitivas ou não. Em 20% dos casos é bilateral. Nessa figura e ainda no espírito olímpico, temos a tuberosidade tibial mais protuberante em uma ginasta e também um spoiler do diagnóstico diferencial de tendinite do tendão patelar. O joelho possui a maior articulação sinovial do corpo humano, na qual o fêmur se articula com a tíbia e com a patela. É composta por ligamentos externos e internos. Os externos reforçam a cápsula e aqui anteriormente vemos o ligamento patelar, formado pela continuação do tendão do músculo quadríceps femoral se inserindo na tuberosidade da tíbia. Também temos os retináculos medial e lateral da patela, que são extensões aponeuróticas a partir dos músculos vastos do quadríceps. E esses elementos, juntamente com o trato iliotibial e a pata de ganso medialmente, estabilizam o joelho anteromedialmente. Nessa visão posterior, nós vemos aqui o tendão do músculo semimembranáceo, que nessa região sofre uma expansão tendinosa em vários planos, e também faz uma reflexão importante posterior, formando o ligamento poplíteo oblíquo. Aqui temos o ligamento arqueado, que também é importante na estabilidade dessa região. Em ambos os lados da articulação estão os ligamentos colaterais. O ligamento colateral fibular prende-se no epicôndilo lateral do fêmur e inferiormente a uma depressão na superfície lateral da cabeça fibular. Nesta vista medial, o ligamento colateral tibial ancora-se superiormente ao epicôndilo medial do fêmur e inferiormente ele vai se inserir na margem medial da tíbia, atrás e acima da inserção da pata de ganso. Ambos os ligamentos colaterais servem para impedir os movimentos indesejados de abdução e adução na articulação, estabilizando o movimento de dobradiça do joelho e permitindo o movimento em apenas um eixo. Os ligamentos internos se localizam no interior da cápsula fibrosa e aqui vemos o ligamento cruzado anterior, que vai da área intercondilar anterior da tíbia e se insere na face medial do côndilo femoral lateral. Em sentido contrário está o ligamento cruzado posterior, que tem origem na área intercondilar posterior da tíbia e tem sua inserção na face lateral do côndilo femoral medial. Vemos também os meniscos lateral e medial, e unindo e estabilizando os meniscos, temos o ligamento transverso do joelho. Aqui destacamos o ligamento menisco femoral posterior, que estabiliza o menisco lateral. Nesta vista interna, destacamos a cápsula articular e a bolsa sinovial do joelho. Repare que os ligamentos colaterais são extraarticulares e os cruzados são intraarticulares e ficam parte dentro e parte fora da bolsa sinovial. Sucintamente, a articulação do joelho é inervada por ramos dos nervos femoral, tibial e fibular comum em suas faces anterior, posterior e lateral, respectivamente, enquanto que os nervos obturatório e safeno suprem a face medial. Também, sucintamente, o suprimento vascular é feito principalmente através dos ramos descendentes e para o joelho das artérias femoral, poplítea e circunflexa femoral lateral na coxa e circunflexa fibular, além dos ramos recorrentes da artéria tibial anterior da perna. Esses vasos formam uma rede anastomótica ao redor da articulação. Para ficar bem claro alguns pontos importantes, essa é uma peça glicerinada de joelho esquerdo. Aqui temos as partes proximal, distal, medial e lateral. Então aqui nós vemos o tendão do quadríceps, que está chegando no osso da patela, um osso sesamoide, aqui vemos a patela, e ele se estende também na articulação do joelho, através do ligamento da patela, até esse acidente ósseo que é justamente a tuberosidade da tíbia. Em relação à etiologia da síndrome de Osgood-Schlatter, essa pode ser explicada pela teoria microtraumática do centro de ossificação, onde basicamente a lesão seria resultado de microtraumas crônicos causados por trações do tendão patelar sobre o centro de ossificação da tuberosidade anterior da tíbia. Essa figura mostra uma vista lateral esquemática de alguns constituintes da região de um joelho que ainda está em desenvolvimento. Podemos destacar aqui a patela, o tendão patelar
e o pré-centro de ossificação da tuberosidade anterior da tíbia. Esse pré-centro tem um padrão fibrocartilaginoso e que acaba por se ossificar com o tempo. Bom, em relação à fisiopatologia da doença, as etapas de ossificação da tuberosidade anterior da tíbia estão envolvidas com o enfraquecimento da região, o que confere uma maior suscetibilidade às lesões de Osgood Schlatter. Assim, inicialmente, conforme vemos na primeira figura, temos na região da tuberosidade anterior da tíbia a formação aqui de um centro de ossificação cartilaginoso, no qual as células ali presentes têm menos resistência à tração, o que confere uma maior tendência a lesões da síndrome nesse local. Na segunda figura, vemos a formação de um centro de ossificação no estágio apofisário. Nessa etapa, o desenvolvimento de lesões da síndrome de Osgood Schlatter tem menor chance de ocorrer quando comparados a uma etapa anterior. Na etapa seguinte aqui, conforme mostrado nessa figura, ocorre a fusão do centro de ossificação, tá, da tuberosidade anterior da tíbia com a epífise. Tá? E nessa última etapa, que é o estágio ósseo, praticamente toda a região sofre ossificação e se une. É justamente quando o centro de ossificação se torna cartilaginoso que se dá o início das lesões da síndrome de Osgood Schlatter. A figura à esquerda aqui demonstra o sentido das forças exercidas pelo tendão patelar que geram os microtraumas característicos da doença. As consequências das trações estão demonstradas nas figuras da direita, nas quais podemos ver erros no processo de ossificação que podem ir desde uma ossificação parcialmente partida, como essa figura acima, até o deslocamento de um fragmento ósseo na figura abaixo. O diagnóstico é primordialmente clínico. No exame físico, nota-se o aumento de volume da TAT devido ao edema e dor à palpação e às contrações do quadríceps, sobretudo contra a resistência. Por isso, o paciente pode apresentar uma inibição artrogênica desse músculo, o que pode causar atrofia e enfraquecimento muscular. É importante também prestar atenção na história do paciente e nos sintomas referidos por ele, principalmente nesse aspecto crônico da dor. Na maioria dos casos, o paciente refere dor na região da TAT e relata que ela se intensifica após atividades físicas. Outra coisa importante é perguntar se houve pancada ou trauma recente na região, para diferenciar de uma fratura da tuberosidade tibial. Os exames de imagem podem ajudar no diagnóstico. Enquanto as radiografias e tomografias são muito úteis para avaliar o aspecto ósseo, ultrassom e ressonância são ideais para avaliar os tecidos moles da região. Nas imagens ao lado, a gente consegue ver o aspecto clínico da doença e uma radiografia demonstrativa. Quanto aos achados de imagem, à esquerda a gente consegue ver os achados ósseos mais comuns e eles podem ser vistos nas radiografias e tomografias. Já à direita, a gente vê os achados mais comuns nas partes moles, e estes são melhor identificados em exames de ultrassom e ressonância magnética. O corte sagital é sempre mais indicado para o diagnóstico, mas o axial em tomografias também pode ser útil. Nessa imagem de ressonância aqui à esquerda, a gente consegue notar tanto a inflamação da bursa infrapatelar quanto do tendão patelar. Também nota o edema da tela subcutânea e a fragmentação do centro de ossificação. Aqui à direita a gente vê esse aspecto de livro aberto que se dá pela fragmentação do centro de ossificação. Em relação ao diagnóstico diferencial, a tabela à esquerda evidencia as principais condições para as quais o médico deve se atentar, e à direita o esquema ilustra as diferentes regiões que elas acometem o joelho, facilitando a diferenciação. A gente pode destacar a síndrome de Sindel-Larsen-Johansson, que é análogo ao Osgood Schlatter, mas essa se dá no polo inferior da patela. A Rofite, que é uma inflamação da almofada de gordura atrás do tendão patelar, a inflamação da bursa infrapatelar e a tendinite do tendão patelar, sendo que essas duas últimas podem ser complicações oriundas da síndrome de Osgood Schlatter. Também é importante considerar a possibilidade de se tratar de um tumor ou infecção. O tratamento objetiva a redução da dor e edema local. Esse esquema no lado direito do slide mostra, em síntese, que caso o tratamento conservador não resolva, o tratamento cirúrgico é escolhido. O tratamento conservador envolve repouso parcial, controle do peso do paciente, crioterapia, fisioterapia, imobilização temporária ou programada e uso de corticosteroides orais, analgésicos e anti-inflamatórios. O tratamento cirúrgico não é necessário na maioria dos casos, já que a doença é autolimitada em 90% deles. É recomendado que se espere o fim da fase apofisária para a realização da cirurgia. Numa faixa de 5 a 10% dos pacientes, os sintomas e dores persistem apesar de todas as medidas conservadoras. Esses pacientes apresentam dor local, dificuldade de ajoelhar e atividade restrita até a idade adulta. Na imagem aqui embaixo, a gente vê a evolução da doença. Ou vai haver uma hipertrofia da tuberosidade e aumento do volume da região, sem fragmentação, ou vai haver um fragmento que pode ficar embebido no tendão, causando dor e reação inflamatória por irritação. Nos dois casos, havendo permanência da dor e inflamação, se recomenda o tratamento cirúrgico. Como a gente vê pelo vídeo, é feita uma incisão longitudinal na região da tuberosidade anterior tibial, uma dissecção do peritendão, remoção do fragmento ósseo, perfuração do tendão para estimular a cicatrização e depois o tendão e o peritendão são fechados. A fisioterapia vai visar a recuperação e fortalecimento principalmente do quadríceps e tendão patelar. Recapitulando.
A doença de Osgood-Schlatter causa dor patelária na região da tuberosidade tibial em adolescentes. O diagnóstico se baseia inicialmente em achados clínicos e após de 3 a 4 meses pode ser radiológico. O tratamento geralmente é conservador com repouso, perda de peso e terapia anti-inflamatória, mas pode requerer intervenção cirúrgica com remoção do ossículo, da bursa ao redor e da protuberância óssea. Em 90% dos casos, a doença é autolimitada e de resolução sem qualquer tratamento particular. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.